Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximou dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e perguntaram. E lhe pediram que pudesse explicar em particular. Disse-nos quando sucederão todas estas coisas, que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vedes que não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então assim virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá mais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, e falsos profetas surgirão falsos cristos e falsos profetas operando milagres, sinais, prodígios para enganar e, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis aqui que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 1 até o 31. Ainda continua aqui Jesus falando. Aí ele conta a parábola da figueira, a exortação para vigilância, e assim vai pela frente. Eu vou falar sobre esse assunto da vinda de Cristo, desse tema aqui, né? E é um tema bem interessante, muito de interesse para nós, tá? Falar, né? Porque aqui Jesus já tinha acabado de fazer ali dentro do templo, uma conversa séria, né? Um assunto sério. E havia muitas pessoas assistindo. Ali estavam os mestres, sacerdotes, né? Saduceus, fariseus, saduceus, quer dizer, saduceus estavam lá. E mais uma turma de pessoas estavam ali. E naquele tempo Jesus estava, né, tratando de um assunto bastante polêmico. E os sacerdotes estavam tentando pegar Jesus de alguma forma. Mas aí acontece que acabou ali, o Jesus saía do templo. Quando ele sai do templo, né, dentro de uma oportunidade, os discípulos todos admirados naquele templo maravilhoso, 40 anos se levou, né, para a reforma, né, e ficou bastante majestoso, chamava atenção, né, de todos que passavam, todos que via aquele templo. E eles então falam para Jesus, olha, mostrando a beleza daquele templo, daquela construção, e Jesus fala para eles que não ficaria pedra sobre pedra e que tudo ia ser derribado, caído, destruído. E sai, e eles vão para um lugar mais tranquilo, mais sossegado, para o Monte das Oliveiras, onde eles se assentam junto com os discípulos, né, sozinhos, só eles. E aí eles questionam Jesus, né, a respeito, né, de tudo aquilo que Jesus já tinha falado, mais essas dores, a volta do Filho do Homem. E eles estavam curiosos, né? E aí Jesus começa então a fazer, né, falar, explicar. Desculpe. É muito interessante, irmãos. Eu fico pensando o seguinte: nós temos aqui uma bússola. A Bíblia é uma bússola. Ela diz tudo pra gente, né? Eu quero fazer aqui um assunto
de linguagem bem simples para você que não tem experiência bíblica entender. A Bíblia é uma bússola e ela é suficiente. Nós sabemos tudo o que vai acontecer. Está aqui. As profecias não mentem. As profecias não mentem. Se as profecias não mentem, então eu tenho que, como o próprio Jesus diz, estar ligado, atento, preparado. Não só preparado, como também preparando os novos que estão chegando, os novos convertidos, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência, para que também fiquem atentos a tudo isso que está aqui nessas profecias de Jesus. Porque isso vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Né? Como, por exemplo, ele preparava, né, falou sobre a destruição do templo. No ano 70, né, tudo isso aconteceu. No ano 70, tudo que Jesus falou sobre aquela destruição do templo aconteceu. Foi horrível, foi. Mas o que mais me impressiona, sabe isso aqui, é que os ímpios, eles são mais prudentes do que o próprio crente, o próprio cristão, né? Tem gente que gosta de ser chamado de crente. Outros gostam, não, eu sou evangélico, né? Eu já prefiro me colocar como cristão, sabe? Os cristãos estão muito preocupados, mas preocupados consigo próprio, né? Consigo próprio. Ele tá preocupado com comer, beber, vestir, é, sabe? Com o seu próprio deleite. Ele quase não se preocupa com as profecias que está escrita. Muitas vezes dentro da igreja é difícil você ver uma pregação de escatologia. Você quase não vê a igreja preparando o povo para sofrer, para passar pelas aflições. Às vezes você ouve assim uma conversa ali, uma conversa aqui, e fica por isso mesmo. Mas o cristão precisa se ligar, se ligar, prestar atenção naquilo, no futuro. Que o futuro, ele pode ser um espaço entre o nariz, a ponta do nariz, mas também pode ser um espaço muito longo. Pode ser que quando tudo isso acontecer, que está começando, já começou a acontecer, mas quando chegar no auge disso aqui, eu não vou estar aqui mais. Mas o meu filho, os meus netos, os meus descendentes vão estar aqui. E eles deveriam ser o quê? Preparados? Porque eles, futuramente, eu espero que esses meus descendentes sejam a igreja. Continue pregando o evangelho, falando da palavra de Deus para aqueles povos. Nós estamos num tempo de escatologia, pregar escatologia para a igreja. Preparar o povo. Aliás, já passou do tempo que Jesus já falava disso. Até quando nós vamos ficar olhando as coisas passarem, preocupado? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é porque eu tenho que construir, eu tenho que. Porque eu tenho, né? Mas acontece que você precisa também preparar. Porque todos nós estamos sujeitos a essa tribulação. Essa tribulação.
Jesus vai voltar? Vai. Mas vai voltar por uma razão. Está aqui. Acabei de ler. Que é os fins do tempo. Sofrimento, perseguição, tristeza, fome, medo. Sabe o que é isso? Sede. Tudo isso é, tem a ver com o pecado? Irmãos, amados, tudo isso tem a ver com o pecado? A Bíblia diz que há um princípio. Lá em Gênesis fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E própria a palavra de Deus diz que Deus é o ômega e alfa, princípio e fim. Então há um fim. O pecado é uma coisa. O fim é outra coisa. O fim é fato, real. Assim como começou, vai terminar. O fim nunca é uma coisa boa. Por exemplo, se você tem um copo de estimação, só para você entender o que é o fim. Você tem um copo de estimação, mas esse copo é lindo. Aí você vai para lá e vem para cá e cuida dele. De repente ele escorrega da sua mão, pá, quebra, vira a pedaço. Foi o fim do copo. É assim que é o fim. Nós estamos vendo aí uma população que vai crescendo, crescendo, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Vai chegar um momento que a terra não tem mais condição de alimentar todo esse povo. E as pessoas, os ímpios, sabem disso? Muito melhor do que nós. Muito, 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 muito melhor do que nós. Os ímpios são muito mais prudentes do que nós. Os ímpios estão lá, congressos que fazem pelo mundo, reuniões, né, discutindo politicamente, falando e sistematicamente falando sobre poluição, sobre o sol está esquentando, está falando, olha os terremotos, e lá tem até eles fizeram até um reloginho que marca, né? Já viu o reloginho? O reloginho que marca o fim do tempo. Aquele ponteirinho sobe, vai lá quase que está no fim. Aí acontece alguma coisa boa, aí ele desce, vai descendo, aí ele para. Acontece mais uma coisa ruim, ele torna a subir. Eles são muito mais prudentes do que nós. E os cientistas estão preparando. E os astutos, aqueles né, que a cabeça deles estão pensando lá, ó, nós temos que preparar, porque nós vamos passar fome. Nosso povo vai passar fome, nós precisamos cuidar desse povo aí, ó. Nós temos que matar um punhado aí, para poder ver se dar um controle aí na humanidade aí, para poder sobrar comida para o povo, sobrar roupa, sobrar alguma coisa. E os crentes, tá tudo de boca aberta. Olhando o tempo passar. Não basta, irmão, apenas orar. Tem que orar e agir. Ficar mais ligado. Olhar que o sistema está se preparando para selecionar aqueles que eles querem que fica. E além disso, e ainda vão caçar os cristãos. Vão caçar os cristãos.
Então vocês têm que prestar atenção. Seja mais prudente. O cristão precisa estar mais atento, ligado, ligado no que está acontecendo. Nossa, aconteceu um terremoto lá, matou 1.000, matou 5.000. É o que Jesus está dizendo aqui. Seja prudente, cuidado. Porque a briga pela sobrevivência é violenta. E nós fazemos parte de uma humanidade. Nós fazemos parte dessa humanidade. Nós temos direito também aqui. Mas o povo mas o povo cristão está preocupado com outra coisa. Você vê esses pastores cristãos evangélicos pegando prosperidade, chamando o povo para ficar milionário, rico. Presta atenção. A riqueza não vai servir de nada quando esse momento chegar. Nada. Mas nada, nada, nada. Você vai ter dinheiro e não vai ter onde comprar. Ainda vai ser perseguido ainda. Presta atenção. Acorda, povo de Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu futuro. E que Deus dê sabedoria nessa caminhada, nessa jornada. Abençoa a nossa nação, as nossas autoridades, para que as nossas autoridades possam aprender a falar de Deus, a ter temor de Deus, para que nossa sociedade seja uma sociedade protegida nesse momento de tribulação. Abençoa o mundo para que não haja guerra, porque guerra é triste. Tudo isso que nós estamos falando. Glória a Deus. Que Deus nos dê a luz para perseverar, como diz Jesus, perseverar, porque os dias maus estão chegando a todo instante. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.